Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, vamos falar um pouquinho da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Tá com pouca informação, né? Pouca notícia aí do Coringão nos últimos dias, né? São coisas que todo mundo já sabe, ou são aquelas informações meio que mais do mesmo, né? Queria discutir um pouquinho com vocês sobre as torcidas sul-americanas em si, né? Que estão na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Queria também saber o que vocês estão achando aí, se vocês estão torcendo para os brasileiros, como é que vocês estão, né? Eu queria debater um pouquinho sobre isso tudo, tá ligado, mano? Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que acho que foi um vídeo atrás, ou dois, não vou me lembrar agora, né? E eu tinha citado sobre as torcidas, né? Que a única coisa que estava me fazendo assistir os jogos do campeonato em si eram as torcidas, né? Principalmente as sul-americanas, né? Dos times aqui do Brasil, do River Plate, do Boca Juniors, né? Os outros jogos, confesso que eu não vi todos, tá ligado? Sei lá, não parei pra assistir o Manchester City e Al Ain, que teve hoje no domingo mesmo, né? Mas os jogos dos sul-americanos eu assisti praticamente todos, né? Exceto um ou outro porque eu não consegui ver mesmo, não porque eu não quis, né? E o que vem me chamando muita atenção, de fato, são as torcidas, né? Inclusive torcidas que eu julgo meio ruins aqui no Brasil, né? Como da Porcada mesmo, ou do Flamengo, né? Que geralmente deixa um pouquinho a desejar, eu acho, né? Na questão de fazer barulho, na questão de mudar o ambiente do jogo em seus estádios, mas por estar lá nos Estados Unidos, né? Por ser um lugar que não é muito propício para o futebol, né? O soccer, né? Que eles jogam o futebol deles lá, né? Eu tenho visto que as torcidas brasileiras têm roubado a cena, né? Com muita tradição nas arquibancadas ali, né? Trazendo bandeirinha, bexiga, cantando o jogo todo, né? Se você tá vendo o jogo, você só ouve a torcida brasileira cantando, e alto e forte, né? Em bom tom, né? E eu confesso pra vocês, pessoal, que nesse sentido, eu como corintiano, né? Claro que eu queria estar participando do Mundial por diversos motivos, né? Pra tentar disputar mais uma taça a nível mundial. O Corinthians já possui duas, né? Foi duas vezes e venceu os dois campeonatos, né? Mas mais do que isso, né? Porque assim, nesses momentos que você vê como é que eu posso dizer? A real... O real elogio, tá ligado? O pessoal realmente vê nas torcidas, né? Que estão roubando a cena. Imagine só a torcida do Corinthians dando show, né? A torcida do Corinthians que possui, pelo menos pra muitas pessoas, né? A alcunha de melhor torcida do futebol brasileiro, né? A mais fiel, né? Enfim, que faz a melhor festa na arquibancada, que não desiste nunca, que canta os 90 minutos, né? Então imagine como é que seria, né? Mais uma invasão da torcida do Corinthians nos Estados Unidos, né? Nessa Copa do Mundo aí com 32 clubes, né? Puta, seria muito legal, né? A gente viu a repercussão, essa é a palavra que eu queria ver, que eu queria falar. A gente viu a repercussão que deu a torcida do Boca. Pô, os caras meteram 60 mil pessoas lá no estádio em Miami, né? Eu confesso que esse motivo, esse pequeno motivo, que na verdade é grande, né? É o maior motivo que eu sinto falta do Corinthians jogando esse campeonato, tá ligado? A gente mostrando o que é a torcida do Corinthians, tá ligado? Porque ela é tão especial e com um palco tão grande, né? Seria muito interessante, né? Quanto ao futebol brasileiro, acho que vai caindo o futebol de fato, né? Vai caindo vários monstros, né? Várias falácias, né? Eu mesmo achei que o Botafogo não tinha chance contra o PSG. Depois que o Botafogo venceu o PSG, e depois que o Flamengo deu uma surra no Chelsea, né? Eu acho que... Eu vou falar pra vocês, vou ser bem sincero, também queria saber, né, se vocês... Acho que eu te perguntei no começo do vídeo, né? Como é que tá a torcida de vocês nesse campeonato. É claro que pro Palmeiras não dá pra torcer nunca, né? Pelo menos eu não consigo, né? Pro Flamengo, mano, o que acontece? Eu tenho uma antipatia com o pessoal que cobre o Flamengo, tá ligado? É mais com a mídia flamenguista do que propriamente com a torcida, tá ligado, mano? Os caras, eu de fato não sinto nenhum ódio pelo Flamengo, né? Mas caras como o Mauro César mesmo, quando eu vejo esses caras felizes eu fico puto, tá ligado, mano? Eu acho que talvez o Flamengo tenha ficado um time meio que antipático, tá ligado, mano? Mas eu também não fiquei triste em ver o Flamengo derrotando o Chelsea, né? Tem muito aquela questão, né, do Corinthians ter sido o último sul-americano a ter batido, na verdade, um último não europeu, né? Ter batido outro europeu no Mundial, né? Já caiu isso, né? O Flamengo bateu o Chelsea, o Botafogo bateu o PSG, a Inter Miami bateu o Porto, né? Era legal ter essa alcunha. É claro que na altura o Corinthians venceu um título mundial, né? Essas equipes não venceram nada, apenas venceram uma partida do campeonato ali, de classificação e tal, da fase de grupos, né? Mas eu confesso que quando, por exemplo, pro Botafogo eu me peguei torcendo pro Botafogo bater o PSG. As partidas do Fluminense me peguei torcendo pro Fluminense, né? Enfim, eu acho que isso tem muito a ver, pessoal, com aquela questão da gente achar que não tinha condições de bater os europeus. E talvez essa régua
esteja um pouco mais próxima do que a gente tinha avalizado no começo, né? Isso não quer dizer que as equipes brasileiras vão vencer o Campeonato Mundial, acho que é muito difícil, porque vai ter que fazer essas partidas perfeitas que tanto Flamengo como Botafogo fizeram, né? Mais 2 ou 3 vezes, pelo menos, para se sagrar campeões. Vai ser complicado, cara. O Botafogo conseguiu bater o PSG. Imagina ter que bater de novo o PSG, ter que bater de novo, bater o Bayern, que é praticamente... É muito difícil bater o Bayern. Bater o Real Madrid, bater o Manchester City. O Flamengo me pareceu um pouco mais tímido que o Botafogo, né? Mas também o Chelsea era menos tímido que o PSG. Então, eu acho que fica muito difícil, né? Mas eu acho que dá uma recuperada no nosso amor próprio como futebol brasileiro, né? A seleção brasileira, que pelo menos eu quando era pequeno, né? Era um motivo de orgulho pro brasileiro, né? Quando eu comecei a ver futebol, o Brasil tinha acabado de ser penta, né? E a primeira Copa que eu acompanhei de fato foi a de 2006. Eu era pequeno, mas eu tinha uma sensação que a seleção brasileira era os Globetrotters, né? Do futebol ali, né? Pô, você vê a escalação ali, pô, só maluco foda, né? A gente pode questionar o momento físico dos jogadores naquela época, a idade, mas a sensação que eu tinha era que a seleção brasileira de nome era o bagulho assim mais estelar possível, sabe, mano? Estelar, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, Kaká, Juninho Pernambucano, Dida, Cafu, Roberto Carlos, né? Robinho no banco, tá ligado, mano? Tipo, aquele Emerson volante, Gilberto Silva, né? Puta, tinha uma série de jogadores muito bons, né, na seleção brasileira, assim, que eram craques nos seus times, né? E craques dos seus times na Europa, né? E desde então a gente vem passando muitas vergonhas, né? Teve o 7-1, teve eliminações para seleções não tão, não tão fortes na Copa, como a Bélgica, como a própria Croácia. A gente viu a Argentina conseguindo ser campeão do mundo agora, né? Então, sei lá, a nossa questão com o futebol tá um pouco machucado, né? A gente como torcedor brasileiro, né? E ver os nossos times do Brasil conseguindo bater de frente com os europeus, que a nossa seleção não tem conseguido, eu acho que traz um pouco de autoestima. Essa é a palavra que eu queria buscar aqui agora também, né? Eu acho que isso traz um pouco de autoestima pro torcedor, né? De novo, eu tô aqui até fugindo um pouco do assunto Corinthians, tá ligado? Já falei do motivo do porque eu queria ter o Corinthians lá. Eu não sei se o Corinthians também ia fazer feio, porque assim, eu acho que também ia fazer bonito junto com os outros brasileiros. A gente vê o Palmeiras e o Flamengo muito à frente aqui no futebol brasileiro, na última temporada do próprio Botafogo, mas o fato do Fluminense estar lá fazendo o que está fazendo, a gente consegue imaginar o Corinthians também fazendo bom futebol, como já fez no final de 24 mesmo, né? Não me parece assim, puta, que seria impossível o Corinthians fazer pelo menos o que o Fluminense fez, ou até ter vencido o Borussia Dortmund, né? Então seria muito legal, mas só voltando no assunto anterior, né? Principalmente pelo fato de ver a fiel torcida invadindo outro país, né? Eu acho que essa é a parte que eu mais sinto falta. E quanto ao futebol brasileiro, eu acho que é mais uma questão de recuperar o orgulho que a gente sempre teve, né? De ter o melhor futebol do mundo, né? E se não tivesse o melhor futebol do mundo, estar bem próximo. E nos últimos 10, 15 anos, deu a sensação que o futebol brasileiro estava muito abaixo dos caras, né? Talvez não esteja, talvez não seja o melhor futebol do mundo ainda. Eu ainda acho que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA vai ficar com o europeu, ou o Bayern, ou o próprio PSG, ou o Manchester City. O Real tá meio capenga ainda, né? Mas é o Real Madrid. Mas acho que não foge desses 4, né? Mas é muito interessante ver o futebol brasileiro, ver todo mundo engajado também com essa competição. Acho bastante interessante. E os rumos que ela tá tomando. Enfim, pessoal, acho que é isso. Queria fazer só falar um pouquinho, né, do Mundial, que tá todo mundo falando sobre, né? E não tá tendo tanto assunto do Corinthians aqui pra gente fazer esse paralelo, certo? Queria saber também o que vocês estão achando. E além disso, deixar o like, se inscrever no canal e vai Corinthians!